Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai dar continuidade ao conteúdo programático do edital para a prova de soldado bombeiro do estado do Pará, ok? Então, sempre antes de começar uma videoaula, eu começo explicando onde nós estamos, né, em relação ao edital, ok? Olha, já vimos todo esse conteúdo que eu vou marcar para vocês aqui, ó. Sistemas, transformação de unidades, sequências numéricas, PA e PG. Fizemos questões de revisão de PA e PG, tudo bem? O que mais que nós vimos aqui? Vimos funções, tá? Definição, contradomínio, gráficos, funções elementares, função modular, função definida por várias sentenças, função exponencial e função logarítmica. Hoje nós vamos ver geometria plana, perfeito? Vamos ver geometria plana. A gente vai ver o seguinte: reta, semirreta, segmentos, ângulos, polígonos, circunferências, círculos, lugares geométricos, congruências, estudo do triângulo, tá bom? É por aqui assim. Talvez também o teorema de Pitágoras, ok? Algumas áreas de figuras planas também vou colocar hoje para vocês. Isso aqui também vem de praxe, ok? Essas outras partes aqui são de geometria espacial. Talvez também a gente até veja o teorema de Tales, tá? Para completar logo esse estudo de geometria plana. Isso aqui, tudo que eu marquei, basicamente é geometria plana, ok? Então vamos lá, senhores. Mas de antemão eu peço que vocês curtam, compartilhem esse vídeo, tá bom? Como eu tô começando, então assim, para quem começa, vocês sabem, há muita dificuldade, há muita maré para remar, ok? Então assim, eu peço que vocês continuem conosco, se inscrevam no canal, porque a gente vai estar passando todo o edital, todo o arcabouço para essa prova, perfeito? E assim, a gente está preparando materiais específico para essa prova, tá bom? Vamos estar preparando material de revisão, tudo bem? Uma revisão bem profunda dos conteúdos que vão cair. E é bom que vocês estejam inscritos, que vocês ativem o sininho, para quando eu colocar um vídeo novo, você já fique por dentro, ok? Por dentro de tudo que está acontecendo no canal. Que assim, quando eu passar a revisão, vocês vão estar cientes do que vai acontecer. Ok? Então vamos lá, pessoal. Geometria plana, como o nome já diz, né? É a parte da matemática que vai estudar basicamente o comportamento das retas, de alguns polígonos, do triângulo, ok? E para o nosso concurso, o edital coloca algumas coisas, tá bom? Que são interessantes. Porém, contudo, todavia, a gente que está acostumado a fazer prova, que está acostumado a ir para o vestibular, a gente sabe que o que é mais recorrente e o que não é, perfeito? Aí o que acontece? Para a gente, esse estudo do ângulo mas é muito importante, tudo bem? Por quê? Exatamente, muitas figuras que vocês vão ver ao longo das resoluções das questões, ao longo dos problemas, são exatamente figuras que você vê na geometria plana, ok? E agora, nós vamos começar no estudo de geometria plana, estudando exatamente os ângulos, ok? Vamos começar estudando os ângulos. E o que vem ser ângulo, pessoal? Bom, pessoal, mas daqui a gente tem um ponto aqui e tem essa reta aqui, ó, ok? Temos essa reta e temos essa aqui, ó, ok? O que é que acontece? Esse ente que está aqui, ó, entre essa reta, digamos, reta A e uma reta B, tudo bem? Esse ente que está aqui, entre essa junção, isso aqui a gente chama de vértice. Qualquer bico na matemática a gente chama de vértice, perfeito? Ou seja, essa junção aqui é exatamente o ângulo que nós iremos estudar a partir de agora, perfeito? Ou seja, ângulo é exatamente essa abertura em um arco que a gente considerou sendo um lado a reta A e o outro lado a reta B, perfeito? Ou seja, ângulo é toda a abertura, digamos, entre dois lados, tudo bem? Aí os ângulos, eles são vários, né, no estudo da matemática. Por exemplo, existem ângulos maiores de 90 graus, né, menores de 90 graus. Por que, por exemplo, o 90 graus ele é um ângulo? Vamos lá escrever o 90 graus. Por exemplo, 90 graus é assim, ó. Para ver se essa reta vai se organizar. É assim, ó. 90 graus é isso aqui, ó. É um ângulo que tem essa abertura, entendeu? Lógico, eu posso abrir mais isso aqui, ó. Eu posso abrir mais isso aqui, ó. Por exemplo, isso aqui vai ser outro ângulo, entendeu?
sei lá, uma reta C aqui. Aí isso aqui seria outro ângulo compreendido entre, se fosse essa reta C e D, aqui seria outro ângulo, eu vou chamar de beta. A gente expressa alguns ângulos assim, tá bom? Com essas letras e chapéuzinho em cima, tá bom? Ou seja, aqui nesse caso específico, digamos que a gente tem um lado, uma reta, né? O que é uma reta? É um segmento. Ou melhor dizendo, o segmento de reta é um segmento que vai, tipo assim, ter um ponto inicial e ter um ponto final, entendeu? Isso aqui é um segmento de reta, parei aqui no caso, ok? Isso aqui é um segmento de reta. E uma reta é uma reta que ela é infinita, né? É só um traço infinito, uma reta. E o segmento é só um pedaço, tudo bem? Só um pedaço, ok? Perfeito? E aqui, imagina que você tem dois segmentos de reta para formar exatamente esse ângulo 90 graus. O que é o ângulo de 90 graus? O famoso ângulo de 90 graus. É exatamente quando a gente tem duas retas e formam entre eles essa quina aqui, ó. Essa quina com esse ponto aqui, ó, que a gente ponta no meio, ele caracteriza o ângulo de 90 graus, ok? Ângulo de 90 graus. E a gente fala que quando forma um ângulo de 90 graus, aqui essas retas aqui, ó, essas duas retas que formam, vamos dizer, uma cruz, né? Esse ponto aqui é um ponto perpendicular, ok? Ou seja, quando tem essa reta aqui e forma essa quina, ok? Forma essa quina aqui, ó. A gente diz que esse ângulo aqui é um ângulo, essas retas são perpendiculares, ok? Outra reta perpendicular, por exemplo, isso aqui tem uma reta, né? Aí você tem outro segmento de reta aqui, ó, batendo assim, ó, formando um ângulo de 90 graus. Isso quer dizer que essa reta está perpendicular. Essa reta aqui, essa vertical, está perpendicular à horizontal, ok? Só uns conceitos iniciais de geometria plana, tudo bem? Vamos lá. Pessoal, é o seguinte. Classificação das regiões, né? Todas as figuras planas podem ser classificadas em duas categorias. Podem ser região convexa e região côncava, tá? Eu não acho importante isso para a prova de vocês, ok? Em outros momentos eu vou estar explicando isso aí. Agora, ângulo. Chama-se ângulo a união de duas semirretas de mesma origem, não contidas na mesma reta suporte. É exatamente isso que eu falei para vocês. Quando você tem duas retas, uma reta A, por exemplo, uma reta B, esse ângulo, essa abertura entre as duas retas é chamada de ângulo, perfeito? É chamada de ângulo. Aí a gente tem ângulos consecutivos, perfeito? Nós temos ângulos consecutivos. Quando é que a gente tem dois ângulos consecutivos? Dois ângulos são consecutivos se, e somente se, elas possuírem um lado em comum, ok? Como assim um lado comum? Por exemplo, se eu tenho aqui um ponto, né? Aí aqui eu tenho uma reta, ok? Sei lá, reta A. Aqui nessa reta A, eu tenho outra reta, tudo bem? Por exemplo, uma outra reta aqui, uma reta B, ok? Quando eu tenho essa reta B, quando eu tenho essa reta B aqui, eu tenho um ângulo aqui, né? Perfeito. Só que quando eu, por exemplo, eu tenho outro lado, imagina que eu tenho outro lado aqui, ó, lado C, por exemplo. Esse ângulo aqui, que eu vou chamar de, sei lá, A, com esse tracinho, ele vai ser adjacente a esse B aqui, ó. Ok? Por quê? Porque essa reta C é em comum com a A e a C e a B, perfeito? Ou seja, aqui a gente tem ângulos que são consecutivos, perfeito? Dois ângulos são consecutivos se somente se eles possuem um lado em comum, ou seja, o lado B em comum, ok? No caso, esse lado aí seria o C em comum, tá bom? E ângulos adjacentes, dois ângulos são adjacentes e somente se eles forem consecutivos e não possuírem pontos internos em comum. No caso, basicamente esse adjacência, ele vem desse conceito de ângulos consecutivos, tá vendo? E ângulos opostos pelo vértice, essas aqui são uma revisão, tá? Ângulos opostos pelo vértice, por exemplo, quando tem duas retas assim, né? Aí tu tem um ângulo aqui, ó. Tem um ângulo aqui. Esse ângulo aqui é oposto. Esse ângulo A, eu vou chamar de ângulo A aqui. Ele é oposto a esse B aqui, ó. Por que oposto? Exatamente porque aqui tem um ponto que um está oposto ao outro, tudo bem? Por exemplo, se aqui for 50 graus, aqui também vai ser 50 graus, perfeito? Por consequência, aqui, sei lá, for, por exemplo, 120, né? Aqui também vai ser 120, entendeu? É só um exemplo hipotético, tá bom? 120, ok? Perfeito, tá? É comum eles utilizarem OPV, como oposto pelo vértice, tá? A unidade do ângulo, como já foi visto
em aulas anteriores, medir uma grandeza é compará-la com o valor adotado como padrão. No caso, variando a escolha do padrão. Teremos unidades diferentes entre si. Mas o ângulo é dado em graus, tudo bem? Considero cujos lados são semi-retos opostos, né? O chamado ângulo, o ângulo raso é o ângulo padrão nesse estudo do ângulo, ok? Ou seja, o grau é dado em, melhor dizendo, o ângulo é dado em graus, perfeitamente? Aí, como eu falei para vocês, já falei para vocês, a classificação dos ângulos quanto à medida, né? A gente tem um ângulo reto, a gente chamado ângulo reto, é aquele ângulo que forma 90 graus, ok? Classificação dos ângulos, vamos lá. Classificação dos ângulos. Ok? Quando o ângulo forma 90 graus, né? Aqui, por exemplo, a gente fala que ele é um ângulo reto. Perfeito? Quando, por algum motivo, esse ângulo aí for menor que 90 graus, quando ele for menor que 90 graus, o ângulo formado entre as retas, por exemplo, aqui, ó, essa daqui e essa daqui formaram 90 graus, né? Mas quando eu tiver, por exemplo, um aqui, aí tiver um aqui, por exemplo, e aqui menor do que 90 graus, esse ângulo aqui, vou chamar o ângulo A, entre A e C. Esse ângulo aqui é dito ângulo, esse aqui é o ângulo reto, né? E esse aqui seria o ângulo agudo. Agudo, perfeito? Ficou até legal esse triângulo aqui, ó, agudo, ok? Porque tem essa quina aqui, bem menor do que... O ângulo de 90 graus seria esse aqui, ó. Aí, como é menor que 90, é um ângulo agudo, ou seja, um ângulo reto é o ângulo que tem 90 graus. O graus é assim, ó. E tem essa bolinha aqui, tá bom? Tem esse círculozinho aqui, ó. Esse círculo aqui, do lado do número, quer dizer que é grau, por exemplo. 50 graus, ok? Tá bom? Isso aqui é só uma ideia, ok? Aí, quando a gente tem aqui, ó, 90 graus, é assim, expresso, tudo bem? E agudo. Agudo, o ângulo, esse ângulo aqui, tá? Que é o ângulo, vou chamar que é o ângulo A. Esse ângulo aqui tem que ser menor que 90 graus, ok? Ou seja, quando eu tenho um ângulo menor que 90 graus, ele é dito um ângulo agudo, tá? Essa aula é muito importante, pessoal, muito importante mesmo, perfeito? Quando eu tenho essa denominação aqui, quer dizer que é um ângulo agudo. Quando o ângulo for menor que 90, ele é um ângulo agudo, porque 90 é tudo isso aqui, ó. Aí, quando eu quebro aqui, esse ângulo aqui vai ser ângulo agudo, perfeito? Ou seja, vimos um ângulo reto, que é um ângulo de 90 graus, vimos um ângulo agudo, perfeito? E agora a gente vai ver outro ângulo, tudo bem? Que é o chamado ângulo obtusângulo, ok? Ou seja, o obtusângulo é quando é maior do que 90 graus, perfeito? Maior que 90 graus, exatamente isso. No caso, é obtuso, perfeito? Maior que... Ou seja, vamos lá, tem três classificações por ângulo, né? 90 graus é ângulo reto. Menor que 90 graus é ângulo agudo, e maior que 90 graus é ângulo obtuso, tá bom? Por exemplo, o ângulo obtuso poderia ser um ângulo aqui, ó. Vou só botar logo aqui. Por exemplo, o ângulo aqui, ó. Se eu tivesse todo esse ângulo aqui, ó. Esse aqui seria o A, esse aqui seria o C. Todo esse ângulo aqui é maior do que 90 graus, porque passou do 90 graus, logo seria obtusângulo, ok? Obtuso. Ou seja, um ângulo obtuso é maior do que 90 graus, perfeito? Obtuso é maior do que 90 graus. Aí, classificação dos ângulos quanto à soma, né? Eu não vou escrever por detalhe isso, mas eu quero que vocês prestem atenção e anotem o que eu vou falar, perfeito? Bom, a classificação, né? Essa classificação quanto à soma, ela é muito importante, vocês vão ver, tá bom? Por exemplo, dois ângulos são complementares, tudo bem? Como assim complementares? Complementares. Muito importante, pessoal, isso aqui é importante para a prova, tá? Dois ângulos são complementares, por exemplo, o ângulo alfa mais o ângulo beta, eles são complementares quando a soma deles é 90 graus, ok? Por exemplo, o 60 mais o 30 graus, eles são complementares, porque a soma deles é 90 graus, perfeito? Eles são complementares. Perfeito? Então, a primeira classificação dos ângulos é quando eles são complementares. Perfeito?
E outra classificação é quando eles forem suplementares. Dois ângulos são suplementares quando a soma for 180 graus, ou seja, quando tem um ângulo aqui, que eles forem suplementares, né? Suplementares. Para eles serem suplementares, o alfa e o beta, né? O alfa mais o beta, e vão ser suplementares quando a soma dele dá 180 graus, perfeito? Por exemplo, 120 mais 60. A soma é 180. Então, esses dois ângulos aqui, ó, são suplementares, esses aqui são complementares, ok? Perfeito? Alguma dúvida até aqui? E esses são mais importantes, complementares e suplementares. A gente tem que saber que existem os replementares, dois ângulos são replementares, quando a soma for 360 graus, ou seja, quando, por exemplo, replementares, dois ângulos são replementares, por exemplo, de novo, um ângulo alfa mais um beta são replementares quando a soma deles está 360 graus. Por exemplo, 120, né? Mais quanto? 240, né? Porque aqui 40 mais 20 dá 60, 360 são replementares, perfeito? Alguma dúvida até aqui, senhores? Ou seja, a gente tem três classificações para os ângulos no geral, são complementares, suplementares e replementares. Complementares quando dá 90 graus, suplementares quando dá 180 e replementares quando dá 360, ok? Aí é o seguinte, aí a gente tem algumas servianas, né? O que é uma serviana? É uma reta, tudo bem? É uma reta. Bissetriz de um ângulo. O que é a bissetriz de um ângulo? Vamos lá. Bissetriz, bissetriz, tá? A bissetriz de um ângulo. Bissetriz. A bissetriz, senhores, é uma reta, tudo bem? Que corta, por exemplo, se eu tenho aqui, ó, um ângulo de 90 graus, tá? Aqui é um ângulo de 90 graus, perfeito? A bissetriz é a reta que vai sair do vértice e vai cortar esse ângulo no meio, ao meio. Se é 90 graus, aqui é 45, aqui é 45, ok? Perfeito? Isso é uma reta aqui, ó. É uma bissetriz, ok? Porque corta o ângulo em lados iguais, perfeito? É muito importante a bissetriz. A bissetriz de um ângulo é a semirreta óssea, né? Que divide em dois ângulos adjacentes de mesma medida. Os ângulos vão ter uma medida, eles vão ser adjacentes, ok? No caso, teoremas fundamentais. Vamos demonstrar teoremas básicos lá para frente, tudo bem? Eu tenho que saber o seguinte, que ângulos opostos pelo vértice são congruentes. Já mostrei isso para vocês. O que é congruente? Congruente é igual, é comparado, tá bom? Isso é a verdade. Os professores não gostam muito, mas é a verdade. Você tem que levar isso para a prova, tá? E a bissetriz de ângulos adjacentes, suplementares, são perpendiculares. Perfeito. É o que eu mostrei para vocês aí, ok? Perfeito? Bom, essa é a introdução aos ângulos, perfeito? Já falei dos ângulos. Agora a gente vai dar uma olhada nos triângulos, ok? Falamos dos ângulos, agora a gente vai dar uma olhada nos triângulos, tudo bem? Vamos lá começar o nosso estudo do triângulo. Triângulos. Com toda a certeza do mundo, espere uma questão envolvendo triângulo na sua prova, perfeito? Ah, como é que tu sabe isso? Porque triângulo é muito importante na geometria plana, tudo bem? Bom, eu não vou falar do contexto histórico, tá? Porque, falando de contexto histórico, a gente tem uma infinidade, uma conversa muito grande para o contexto histórico, que aqui a gente tem que aprender conteúdo para a prova, tá? Eu estou dando aqui para vocês o conteúdo que vai estar na prova, tá? Tem mais chance de estar na prova de vocês, tudo bem? Então, vamos lá. Definição de triângulo. Considere três pontos distintos não colineares. O que quer dizer não colineares? Quer dizer que, se eles forem colineares, eles estão numa mesma reta. Para ser não colinear, que eles não estão na mesma reta, tá? Não estão na mesma reta suporte, ok? Os segmentos formados AB, AC, BC são chamados de lado do triângulo. E da união desses três segmentos, temos o triângulo. Como assim segmentos? Aqui, pessoal, ó, vamos montar um triângulo aqui, ó. Triangulinho aqui. Pessoal, isso aqui é um triângulo, tudo bem? É um triângulo que eu chamado triângulo qualquer, perfeito? E esse aqui, ó, são os lados deles, tudo bem? Esse aqui é o B,
A e o C, ok? São 3 lados, ou seja, o triângulo tem 3 lados, ok? Ou seja, os segmentos formados por AB aí, AB, AC e BC são chamados de lados do triângulo. E da união desses 3 segmentos temos o triângulo, perfeito? Ou seja, a união deles, ok? Ou seja, o lado ali AC forma um lado, BC forma um lado, ok? E por aí vai. Elementos básicos desse triângulo, tudo bem? Um triângulo qualquer possui os elementos básicos ilustrados como se segue, perfeito? Bom, vamos lá. O triângulo tem 3 lados, 1, 2, 3, e logo tem 3 ângulos. A, vou chamar isso aqui de B, esse aqui eu vou chamar de C. Ok? Ou seja, um triângulo tem 3 lados, vou botar aqui, 3 lados e 3 ângulos. Perfeito? 3 ângulos. 3 lados, 3 ângulos. No caso, A, B e C são ângulos internos do triângulo, ok? E aí eu já mostrei os lados, tudo bem? Ou as medidas, perfeito? Agora eu vou mostrar uma coisa interessante. Vou mostrar para vocês alguns ângulos externos do triângulo, perfeitamente? Esse ângulo aqui, né, que dá continuidade aqui para o triângulo, eu chamo ele de ângulo externo, ok? Ângulo externo aqui, ó. Seria esse ângulo aqui, ó. Ângulo externo C, tudo bem? Esse aqui também é um ângulo externo A. E esse aqui é o ângulo externo C, tudo bem? Isso aqui, ó, essas medidas aqui, ó, são ângulos externos, tudo bem? Na verdade é aqui, esse ângulo aqui, eu errei esse ângulo aqui, ó. É aqui, ó, tem que dar continuidade. Esse ângulo aqui, ó. Digamos que essa reta aqui, ó. Esse ângulo aqui é o ângulo externo, tá? Vou chamar de ângulo externo do lado C aqui. Esse aqui também é o lado A, é o ângulo A aqui, e esse aqui é o ângulo externo C, ok? Isso aqui, esse C, esse A, esse C são ângulos externos. Esse aqui, esse aqui são ângulos internos, tá? Perfeito? Uma coisa muito, mas muito importante. Esse ângulo A, esse ângulo B, mais esse ângulo C, internos ao triângulo, ele tem que dar 180 graus. Ou seja, A, B com C são ângulos o quê? Não são ângulos suplementares, porque ângulos suplementares são 2 ângulos, tudo bem? Mas digamos que eles são suplementares, 180 graus, ok? Perfeito? Bom, aí existe a classificação dos triângulos, tá? Vamos lá para a classificação dos triângulos. Classificação. Ficou feio isso aqui, tá? Vamos lá para a classificação dos triângulos. Ok? Bom, quanto ao lado do triângulo, o triângulo pode ser... quanto aos lados, né? Primeira classificação é quanto aos lados, tá? Lados. O triângulo ele pode ser, por exemplo, 3 lados diferentes. Ok? Ele pode ter 3 lados diferentes. Aqui um lado A, B e o C. Se o triângulo tiver 3 lados diferentes, tá? 3 lados não congruentes, tá? O que é congruente? Igual, 3 lados não congruentes quer dizer que ele é um triângulo escaleno. Escaleno, ok? 3 lados diferentes quer dizer que o triângulo ele é escaleno, tudo bem? E qual outro triângulo que eu tenho? Bom, eu tenho outro triângulo que pode ser, que ele pode ter 2 lados iguais. 2 lados iguais. Por exemplo, esse lado aqui é congruente a esse aqui. E esse aqui é diferente. Mas se eu tenho 2 lados iguais, esses triângulos são isósceles. Ok? Isósceles, tudo bem? E se eu tenho 3 lados iguais ou congruentes, por exemplo, um A e um A, esse triângulo aqui ele é equilátero. Perfeito? Ele é equilátero, tudo bem? Essas são as 3 classificações dos triângulos, tudo bem?
Perfeito? Anotaram? Aí vamos lá. Aí o ângulo, né? Aí tem a classificação dos lados, ângulos, tá? Vamos lá falar dos ângulos agora. Ângulos. Ângulos nos triângulos. Por exemplo, se ele tiver um ângulo reto, né? Se ele tiver um ângulo reto aqui, esse ângulo aqui, ó. Se ele tiver um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus, quer dizer que esse triângulo aqui, ele é um triângulo retângulo. Ok? Ele é um triângulo retângulo. Perfeitamente? Se ele tiver... Isso se ele tiver um ângulo de 90 graus, tá? Retângulo. Se ele tiver três ângulos agudos, ou seja, três ângulos menor que 90 graus, três ângulos agudos, ou seja, menor que 90 graus, menor que 90 graus, menor que 90 graus, eles são ditos acutângulo, ok? Acutângulo, quase não saía. Acutângulo. Ok? Acutângulo, retângulo com 90 graus, três ângulos menores que 90 graus são acutângulo. E temos também o obtusângulo, que tem um ângulo obtuso, ok? Mais ou menos assim, ó, o desenho dele. Ok? Que tem um ângulo obtuso. Esse ângulo aqui, ó, que ele é maior que 90 graus, ok? Isso aqui é o obtuso. Perfeito? Ou seja, triângulo retângulo, triângulo acutângulo, triângulo obtuso. Perfeito? Alguma dúvida até aqui? Aí tá, eu já falei para vocês que são sevianas. Sevianas é qualquer segmento que une os vértices até um ponto do oposto. Eu confundi, tá? Seviana não é uma reta qualquer. Seviana é uma reta ou é um segmento que une os vértices, que une o vértice até um ponto, ou seja, do lado oposto, ou do prolongamento do lado, tá vendo? O que é uma seviana, né? Vamos lá, por exemplo, se eu tenho um triângulo aqui, imagina que eu tenho aqui, seviana, né? Seviana. Eu não vi isso aqui no ensino médio, tá? Me falaram dessa seviana no ensino médio, tá? É só uma curiosidade sobre mim. Não me falaram sobre essa seviana no ensino médio. Por exemplo, se eu tenho esse triângulo aqui, né? Imagina que esse aqui tá plano, não ficou como eu queria, tá? Só apagar essa imagem. Por exemplo, se eu tenho essa imagem aqui, ó. Se eu tenho esse triângulo aqui, senhores, e eu traçar esse segmento aqui, ó, ok? Esse segmento aqui, quando ele formar um ângulo de 90 graus aqui, ó, vai ser a altura do triângulo, perfeitamente? Logo, a altura é uma seviana, tá? Por quê? Porque seviana é perpendicular, ou seja, forma 90 graus a um dos lados do triângulo, tudo bem? Ou seja, H é a altura que parte do vértice até o outro lado, formando um 90 graus, ok? Em um triângulo retângulo, o lado que é colado ao ângulo, ok? É o lado, ou seja, é a altura relativa ao lado B. Por exemplo, vamos lá. Se eu tenho um triângulo, né? Essa seviana que parte do vértice e forma um ângulo de 90 graus é a altura do triângulo, perfeitamente. Por quê? Porque eu só posso ter altura, né? A altura quando ele forma 90 graus, ok? Com uma base, tudo bem? Por exemplo, se eu viesse aqui, opa, deixa eu apagar aqui. Se eu viesse aqui em cima, né? Se eu viesse aqui em cima, isso aqui seria a altura do triângulo, até porque ele está formando 90 graus aqui. Aqui não está formando 90 graus, então não pode ser a altura aqui. A altura é essa aqui, ó. Aqui embaixo, aqui com esse triângulo também. Aí a altura aqui, por exemplo, se isso aqui fosse plano, né? Esse daqui seria a altura, ó, formando 90 graus, ok? Perfeito? Só um adendo aí, ok? Perfeito? Então, isso aqui é H é de altura.
Alguma dúvida até aqui? A altura, ok? E a mediana é o segmento, né? Você vendo aqui um vértice até o ponto médio do lado oposto, tá? Por exemplo, aqui a mediana aqui seria essa aqui, ó. Perceba que isso aqui não está no meio, tá? Seria mais ou menos aqui a mediana. Isso aqui, esse lado que está para cá para trás, seria, por exemplo, 3. E esse lado aqui também seria 3, ok? Ou seja, a mediana, ela corta o lado oposto, né? Na metade, tá? Parte do vértice e corta na metade, tá? E a bissetriz, já mostrei para vocês, é aquela uma que corta os lados iguais, tudo bem? E por aí vai, ok? Agora, uma coisa importante de qualquer triângulo é a desigualdade do triângulo, ok? Por exemplo, se eu tenho aqui um triângulo qualquer, A, B e o C, ok? Se eu tenho um triângulo qualquer aqui, a desigualdade triangular é o seguinte, desigualdade triangular. A desigualdade triangular é exatamente, por exemplo, se tu pegar um lado, né? Um lado do triângulo, sei lá, o lado A, por exemplo. Um lado A, qualquer lado, né? O lado A, ele tem que ser maior do que o módulo do outro lado menos o C, por exemplo. Esse ângulo, ou seja, esse ângulo aqui, esse lado aqui tem que ser maior do que a diferença desse com esse e ao mesmo tempo tem que ser menor, ele tem que ser maior que a diferença, tem que ser maior que a soma, ok? B mais C. Perfeitamente? B mais o C. Ok? Alguma dúvida até aqui? Isso é importante, tá? Essa regra aqui, às vezes, ela é cobrada na prova, que é chamada condição, condição de existência do triângulo. Essa é a condição para o triângulo existir, tudo bem? É a condição de existência, ok? Por quê? Porque em qualquer triângulo, um lado tem que ser maior que o módulo da diferença e menor do que a soma, ok? Essa é a condição de existência de qualquer triângulo. Perfeito? Então, falamos bastante coisa até agora. Condição de existência, falamos de algumas coisas sobre congruência, falamos dos triângulos, falamos dos ângulos, ok? Aí agora, a gente vai falar uma coisa bem interessante para vocês, que é a congruência, tá? Quando um triângulo ele é meio que igual ao outro, ok? Congruência, né? Congruência de triângulos. Podemos dizer que dois triângulos são congruentes se eles tiverem a mesma forma e o mesmo tamanho, ok? Aí o primeiro critério de congruência é o LAO, lado, ângulo, lado. Esse critério de congruência é um postulado, tudo bem? Vamos fazer um exemplo para vocês. Ok, vamos fazer um exemplo. Perfeito? Deixa eu pensar num exemplo aqui interessante para dar para os senhores. Ok? Bom, lado, ângulo, lado é basicamente quando eu tenho dois triângulos, né? Critérios de congruência, né? Isso aqui tudo é importante para a prova de vocês, anotem tudo, tá? Critério de congruência é quando eu tenho, por exemplo, dois triângulos, né? Os triângulos aqui. Os triângulos qualquer, ficou até legal esse triângulo aqui. Aí suponhamos que é o seguinte, suponha que eu tenho um A aqui, e aqui eu tenho outro lado A, por exemplo, a linha. Eu tenho um lado B aqui e outro lado B linha aqui, tudo bem? Aí aqui eu vou ter um ângulo A e aqui eu vou ter um ângulo B. Tudo bem? Só montando o triângulo, tudo bem? Seguinte, lado, ângulo, lado é exatamente quando eu tenho, por exemplo,
esse triângulo não ficou muito parecido com esse, mas assim, para ser lado L, lado, ângulo, lado, o que eu tenho que fazer é o seguinte, ok? Lado, não é menos, tá? É lado, ângulo, lado, ok? É que, por exemplo, para ser congruente lado, ângulo, lado, é que esse ângulo A aqui tem que ser igual ao ângulo B, ou congruente, na verdade, e um lado tem que ser igual ao outro. Isso aqui aí foi o ângulo, aí já foi o outro lado, tá? O lado B, por exemplo, aqui, ser igual, ou congruente de novo. E outro ângulo igual, por exemplo, aqui, se aqui fosse C, que seria C também, ok? C igual a C, ou seja, tem dois lados iguais e um ângulo igual, tudo bem? Ou seja, eles são congruentes, pelo critério do lado, ângulo, lado, ok? Aí o resto meio que fica intuitivo. Quando ele for, por exemplo, no triângulo isósceles, por exemplo, tá bom? No triângulo isósceles não tem dois ângulos, dois lados iguais? Então já entra no critério aí de dois ângulos, dois lados iguais, ou seja, o critério de congruência entre dois triângulos isósceles, né? E tem dois lados iguais, ok? Lado, lado, ângulo, lado. E no caso, um ângulo igual, tudo bem? Porque no triângulo isósceles, tu tem dois ângulos congruentes, ok? Perfeito? E assim, o ala, que é o ângulo lado, o ângulo, é intuitivo. São dois triângulos que possuem ordenadamente um lado e dois ângulos adjacentes a esse lado, ou seja, são congruentes, tudo bem? Aí, simbolicamente, a gente tem dois triângulos em que tem dois ângulos iguais e um lado igual, ou seja, são congruentes pelo critério ala, ângulo, lado, ângulo. Aí tem tem o LAO, tem o ala e tem o LAO, que é o lado, ângulo adjacente, ângulo oposto, tudo bem? A gente vai fazer esse alguns exercícios, senão a aula fica muito grande, ok? E tem também o critério, eu só estou mostrando para vocês, ok? Lado, lado, lado. Quando só tem três lados iguais, tudo bem? A gente tem outros postulados. E aí tem os triângulos retângulos, tem demais triângulos, ok? Ou seja, vimos bastante coisa até aqui, perfeitamente? Na próxima aula a gente vai ver algumas figuras geométricas, fazer alguns triângulos, ok? E vamos continuar nossos estudos para prova de soldado bombeiro, tudo bem? Para soldado bombeiro, eu acho que isso é suficiente, perfeito? Isso é suficiente para a prova. E na próxima aula a gente vai falar sobre ângulos no triângulo, perfeitamente? Então, até a próxima aula. Essa foi a nossa introdução à geometria plana. Então, o que eu peço a vocês é se inscrevam, né? Se inscrevam no canal, tudo bem? Compartilhem esse vídeo, curtam, tudo bem? Lembrando que para essa prova do Corpo de Bombeiros eu tenho um grupo de estudos, ok? Aí, se você quiser mais saber como participar do meu grupo de estudo, me procura no Instagram. Meu arroba, né? Opa, que arroba feio. Meu arroba, esse aqui, ó. Opa, como é o arroba? Não sei, esqueci o arroba. Na verdade é um A. Assim. Isso, perfeito. Não, meu Deus. Vou fazer um arroba feio aqui, porque o meu negócio aqui... Imagina que esse aqui é meu arroba, tá? É Miguel Jonas _, perfeito? Então, fico com Deus, bons estudos e até a próxima aula, perfeito? Aí, qualquer coisa, vocês me procuram lá, mandem mensagem, que eu vou responder vocês, ok? Falou!